gente tem um nascedouro de estrutura administrativa e de administração pública unitária. A colonização portuguesa trouxe com ela o direito administrativo português, que é um direito centralizador, e tem uma frase do Otto Maier que o direito administrativo passa, aliás, o direito constitucional passa e vai evoluindo em função das décadas, e o direito administrativo fica, os cartórios ficam. A federação é cláusula pétrea, de pedra, irremovível por meio de emenda constitucional. O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição é incisivo. Não será sequer objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado. Bom, no Brasil vigora, como sabemos, o princípio federativo. A União e os Estados-membros são reciprocamente autônomos, não é? E legislam, inclusive, em matéria tributária. Como se isso não bastasse, os municípios e o Distrito Federal também são pessoas políticas e também legislam, inclusive em matéria tributária. De sorte que convivem ou devem conviver harmonicamente em nosso país as leis tributárias federais, as leis tributárias estaduais, as leis tributárias municipais e as leis tributárias do Distrito Federal. As leis tributárias são importantes porque, aplicadas, dão às pessoas políticas autonomia financeira, que é o pressuposto da tão almejada autonomia jurídica. Sem recursos próprios, as pessoas políticas acabam se transformando na prática em verdadeiras satrapias, né? A exemplo das satrapias da antiga Pérsia, né? Na nossa prática, essa ideia de autonomia para exercer a competência tributária se tornou uma autonomia para criar complexidade que só enfraqueceu a federação. Então, o que a gente assiste o tempo todo é o governo federal, enfim, uma Constituição que dá competência para uma lei complementar, a 116, por exemplo, que coloca regras, mas que são sistematicamente descumpridas. O município é convidado, aqueles que têm capacidade para isso, a estar legislando e criando complexidade também. Então, eu creio que essa grande complexidade do sistema tributário, que decorre justamente dessa concepção que eu tenho autonomia financeira a partir da autonomia para criar o tributo, para instituir o tributo, para definir fatiador, sujeito ativo, sujeito passivo, base de cálculo e alíquota, é falsa, na verdade. Não é isso que dá autonomia. O que dá autonomia é dinheiro. Alguém dirá, mas o sistema tributário funciona mal. Também estou de acordo. Mas funciona mal, penso eu, não por culpa da Constituição, por culpa dos seus aplicadores. Serei mais específico, por culpa do poder legislativo, que não tem editado as leis que tornariam mais justa a tributação, por culpa do poder executivo, que tem exorbitado da faculdade regulamentar, tem inovado inauguralmente a ordem jurídica por meio de decretos, portarias e até atos administrativos. E por culpa, por que não, de alguns segmentos, de alguns setores do Poder Judiciário que têm, como costumo dizer, trocado a toga pela pasta da Fazenda e feito cálculos, feito projeções, como se o direito do contribuinte fosse maior ou menor, dependendo das quantias em jogo. Nossa federação, de fato, não existe, não é? O que tanto não existe que a federação é cláusula pétrea, e tudo que a gente vê, aliás, todas as cláusulas pétreas são sistematicamente descumpridas. Então, o Simples Nacional acabou com a competência dos municípios, acabou com a competência do CMS em grande parte. Hoje em dia eu não afronto a federação com emenda constitucional, eu afronto a federação com convênio de gaveta, com guerra fiscal, com instrução normativa, com ato do CONFAS, com as maiores barbaridades que existem, decreto unilateral.
do governador que dá isenção, dá incentivo, reduz base de cálculo. Eu tenho um sistema que não respeita a repartição dos poderes, porque não é o legislativo que legisla, quem legisla é o executivo, e quem dá segurança, tem que dar segurança jurídica ao judiciário, não é a lei. Compromete as garantias fundamentais, a mais fundamental delas é a legalidade, é um sistema que não respeita a legalidade, que vive de ilegalidade, na verdade. E acabam não respeitando também a separação dos poderes, porque, na verdade, quem manda efetivamente é o executivo, quem legisla é o executivo, e abarrota o judiciário que não consegue deliberar, não consegue decidir com um sistema tão complexo. Nada impede que a discriminação de competências tributárias entre as pessoas políticas seja remanejada, mas com cautela, com cuidado, com mão à vara até. Nada impediria que os municípios recebessem competência para tributar as doações, as transmissões causa-mortes, né, que, como a própria expressão sinaliza, são tributadas uma vez na vida, outra vez na morte. Mas os tributos economicamente mais importantes, eu quase ia dizendo mais suculentos, têm que permanecer na competência das pessoas políticas, tal como entendeu o Constituinte de 1988, esse sim, Constituinte originário. Enfim, é possível bulir nas competências tributárias, desde que isso não retire na prática das pessoas políticas a autonomia financeira. Muitas pessoas, né, estão apregoando que a autonomia financeira dos estados, dos municípios e do federal não seria abalada na medida em que a União, por força de novos dispositivos constitucionais, seria obrigada a repassar uma parte do produto arrecadado, dos tributos que ela vai lançar e cobrar, a essas outras pessoas políticas. Mas a experiência comum revela que os repasses, no mais das vezes, tardam. Sob pretextos vários, as pessoas políticas que devem repassar uma parte das suas receitas tributárias, deixam de fazê-lo, ou pelo menos não o fazem a tempo e a hora. O ideal é que cada pessoa política continue a ter as suas próprias competências tributárias, não fique a depender do beneplácito ou da fruição de prazos que são estabelecidos pelo ente que faz a distribuição. Talvez uma solução intermediária ainda seja possível, que se crie um tesouro comum, um tesouro onde cada pessoa política diretamente retirará a parte que lhe compete. Daí a nossa proposta da PEC 45, que ela faz o quê? Aumenta a competência do município para poder tributar, além de mercadorias, além de tributar serviços, tributar também mercadorias, aumenta a competência dos estados, para além de tributar mercadorias, que é uma base muito frágil, os estados estão numa crise macroeconomicamente, os países ricos não são mais países industriais, são países que prestam serviços, não é? Então, macroeconomicamente, serviços cresceram, os municípios têm aumentado a arrecadação com eles, mas a nossa proposta, a gente vai aumentar a base de cálculo também dos estados, e com isso, o que eu faço? Veja, eu estou descentralizando base tributável. Uma base tributável que era do COFINS está centralizada na União, eu estou descentralizando para o município, eu estou dando a base para tributar para o município, e estou aumentando a base para tributar para o Estado. Então, o município e o Estado não precisam mais pedir dinheiro para a União. Diante aí de um surgimento, de um ressurgimento da federação. Uma federação de fato descentralizada, com uma base ampliada, tributável, descentralizada, poderosa, que é a maior base que tem, que é a base sobre o consumo, e sendo exercida dentro de uma pessoa de direito público, que é uma espécie de união fake, construída juridicamente, uma autarquia nacional, com governança própria e distribuindo recursos da forma que entenderem mais adequado para essas regiões, para esses consórcios, esses 3 consórcios estão se formando, e com isso a gente vai ver surgir de fato uma federação. Então eu não acredito nessa federação de papel que está posta na Constituição, mas eu estou vendo que está surgindo uma federação de fato com essa proposta da PEC 45 e com essa iniciativa de governadores e prefeitos.